E tem muito mais nesta edição do Repórter Brasil. O assunto agora é eleição. O Tribunal Superior Eleitoral finalizou hoje a apuração de 100% dos votos do primeiro turno. Sobre esse assunto, quem traz mais informações para a gente ao vivo é a repórter Selma Dias. Ei, Selma, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, a todos. Olha, a totalização dos votos levou mais de 40 horas para ser concluída, isso em função aí de filas inesperadas em alguns locais de votação, também por conta da apuração no exterior e da necessidade aí de substituição de uma urna eletrônica por cédulas de papel numa comunidade ribeirinha. Mas nada disso afetou o resultado que já tinha sido divulgado pelo TSE no domingo, com previsão de segundo turno para presidente e para 12 governadores. Para a gente finalizar os informes do TSE, a missão do Parlamento do Mercosul, que veio acompanhar as eleições aqui no Brasil, concluiu que as urnas eletrônicas são seguras e que o processo eleitoral foi gerido de maneira transparente. Agora, falando sobre a disputa, do segundo turno para presidente, o PSDB anunciou hoje neutralidade. Isso significa que não vai apoiar nem Lula e nem Bolsonaro. Já o MDB ainda não se posicionou e nós preparamos uma reportagem aí falando sobre esses apoios que você acompanha agora. O candidato do PL, Jair Bolsonaro, passou o dia em Brasília. Pela manhã, se reuniu com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, que declarou apoio a ele. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Esse apoio do governador Zema é muito bem-vindo. É o segundo estado, é o maior colégio eleitoral do Brasil e é decisivo. Só quem ganha lá, diz a tradição, pode realmente chegar à presidência da República. O apoio do Zema, nesse momento, mais do que bem-vindo, ele é essencial. Ele é decisivo para a nossa reeleição. Jair Bolsonaro também recebeu o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ambos declararam apoio à reeleição de Bolsonaro. Já o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, decidiu hoje, em reunião da Executiva Nacional, com endosso também de Ciro Gomes, apoiar a candidatura de Lula à presidência. Tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário. Eu repeti isso 3 vezes, para se tivesse voto contrário poder registrar em ata, está gravado. A decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula. O Partido Cidadania também anunciou nesta terça apoio à campanha de Lula. O candidato do PT cumpriu a agenda em São Paulo. Lula se reuniu com Frei Davi e frades franciscanos e atendeu à imprensa. Nós estamos num processo de conversação com outras forças políticas. Nós estamos conversando com outros partidos políticos. Hoje o PDT declarou apoio à nossa candidatura. O PSD do Kassab, quinta-feira eu vou receber o grupo de senadores que vem comunicar o apoio. A gente vai tentar conquistar o máximo de apoio possível. Para falar mais sobre essas primeiras alianças formadas para o segundo turno, eu converso com o comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Houve então uma avalanche de apoios hoje, essa terça-feira. Para você, quais foram os destaques aí, levando em conta as duas candidaturas? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A eleição está, o segundo turno da eleição está a pleno vapor e os dois candidatos buscam, evidentemente, maximizar o seu apoio fora dos seus apoios tradicionais. E aí, então, cada candidato está fazendo um esforço muito grande. O candidato do Partido dos Trabalhadores hoje conseguiu, como foi visto na reportagem, o apoio do PDT como um todo do partido e também o apoio de Ciro de uma maneira mais crítica, o que o Ciro chamou de um apoio crítico ou condicional. O presidente Lula também vai contar com o apoio do Partido Cidadania e do PSD. Do lado do candidato Jair Bolsonaro, ele conseguiu, como vimos agora, o apoio do governador de Minas, Zema, que é muito importante, foi eleito no primeiro turno, e também de Cláudio Castro do Rio, que também foi foi eleito no primeiro turno, e Rodrigo Garcia, que foi candidato pelo PSDB,
por São Paulo, que é o governador de São Paulo, e que está, de certa forma, contrariando a orientação nacional do partido, que é permanecer neutro, mas ele, individualmente, já declarou apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Então, as coisas estão bem equilibradas e continuam bem competitivas, Paulo. E a gente vai continuar vendo isso para os próximos dias, eu imagino, né, professor? Tem ainda a decisão do MDB, que é aguardada aí por todos os lados, né? Bem como a da Simone Tebet também. Então, são duas decisões diferentes, apesar da Simone Tebet fazer parte, evidentemente, do MDB. Pode ser que, é possível que a decisão dela não coincida necessariamente com a do partido, Paulo. E é por isso que está gerando tanta ansiedade o que ela vai dizer, quem que ela vai apoiar. Ela prometeu que tem um candidato e que vai declarar quem é o seu candidato no momento certo. Professor, eu também quero a sua avaliação aí sobre a movimentação do dólar e da Bolsa nesses 2 dias seguintes à eleição. Houve aí muita variação? Explica para a gente o que está acontecendo no mercado, então. Paulo, houve sim. O que está acontecendo é o seguinte, do ponto de vista dos Estados Unidos, os Estados Unidos entrou oficialmente em recessão técnica, porque ele teve 2 quedas consecutivas do PIB. Então, isso lá nos Estados Unidos foi bem recebido, porque significa que o Banco Central não vai aumentar a taxa de juros. Então, o pessoal ligado à Bolsa festejou isso, esses dados, né? O que não quer dizer realmente que os Estados Unidos estejam em recessão, mas oficialmente é uma definição de recessão. E resultado, o dólar aqui no Brasil, ele caiu bastante, mais de 4%, é uma das maiores quedas desde 2018. Ele estava em 5,39 em 30 de setembro, na sexta-feira, e já ontem ele tinha caído para 5,17 e hoje ele variou em torno de 5,15, 5,16, com uma queda então de 4%. Já o Ibovespa, né, que mede a situação da Bolsa de Valores, né, das negociações, estava em torno de 110 mil pontos na sexta-feira. Ontem, segunda-feira, foi para 116 mil e hoje ela já variou em torno de 117 mil, com ganho de 5,5% nesses 2 dias, o que é uma coisa realmente impressionante que não acontecia há muito tempo. A gente vai acompanhar ao longo desse mês, né, muita movimentação também no cenário nacional. Também traz variações aqui para a Bolsa e para o dólar, professor? Ou isso aqui é cenário externo nesse momento? Teve efeitos externos e efeitos internos. O efeito interno que eu diria, que eu gostaria de destacar, foi o próprio boletim Focus do Banco Central, né? Ele foi feita a pesquisa na sexta-feira, portanto, ele antecedeu a eleição, mas mesmo assim já mostrava o humor do mercado e o mercado continua muito otimista, com expectativa de queda da inflação para que ela vá para alguma coisa em torno de 5,8, 5,7, e também em relação ao dólar, que agora o mercado fechou, Paulo, em 2,7, convergindo com a expectativa do Ministério da Economia. Lembrando que o Banco Mundial aumentou a sua expectativa para o Brasil para 2,5 e também, de um modo geral, há uma expectativa que realmente o crescimento fique em torno disso, 2,7%, e já tem algumas pessoas, instituições, falando em 3%. Então, deve ficar nessa faixa. Isso é o que o mercado acredita hoje. Ok, professor, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.